Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da Páscoa, Jesus ressuscitado. E a grande mensagem que Jesus ressuscitado vem dizer aos seus discípulos é justamente esta: existe um lugar no céu para vocês. Existe um lugar tão caro, tão excelente, que eu tive que morrer na cruz por você. E esta mensagem que a gente deve gravar no nosso coração. A liturgia de hoje, o Evangelho, é extremamente exigente. Vejam a situação. Jesus estava numa barca no meio do mar da Galileia com seus apóstolos. Acabou de fazer a multiplicação de pães e alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A multidão alvoroçada, todo mundo atrás dele, aquela loucura toda. Ele largou o povo lá do lado, entrou na barca com os discípulos, foi para o meio do mar descansar um pouco. E o povo começou a perseguir, pegou barca e foi atrás dele. Vamos lá, vamos caçar esse homem que dá pão para a gente. Ele sai andando sobre as águas e vai para outro lugar, para outro canto. Quantos esforços fizeram para alcançar Jesus? Pegaram barcas, remaram, enfrentaram o mar, foram atrás dele, saíram de uma cidade, vai para outra. Jesus vai para a montanha, eles vão atrás. Jesus vai para um canto, eles vão atrás. Eles fazem um esforço tremendo para encontrar Jesus. E por que eles querem Jesus? Querem encontrar Jesus? Porque eles querem pão. Quer encher o bucho, quer encher a barriga. Aí Jesus diz assim: vocês fazem tanto esforço pela barriga de vocês? Por que vocês não se esforçam pelas coisas do céu? Pelas coisas que não se acabam? Por que vocês não se esforçam pela vida que eu tive que pagar com o meu sangue? E esta é a realidade de muitos de nós. Infelizmente, muitos de nós não nos preocupamos com as coisas do céu. A gente está preocupado só com as coisas aqui da terra. A gente não está preocupado com o pão do céu. Quantas pessoas, me perdoe falar essas bobagens que eu não deveria, mas quantas pessoas já trocou Jesus eucarístico por uma noite de prazer? Quantas pessoas já trocou Jesus, o pão da vida, por um marido alcoólatra, bêbado, né? Pinguço. Quantas pessoas já trocou a graça de Deus para viver uma vida de roubos, de mentiras, de enganações, de falsidades, de injustiças? Quantas pessoas já trocou o céu pelo inferno, pelas coisas do mundo? E Jesus aqui é bastante claro: esforçai-vos pelo pão que não se acaba. Se esforce. Não é fácil, não é de graça, não dá nas árvores o pão do céu. Você cata na grama, tem aqui, está tudo fácil. Não tem nada fácil. Você vai ter que se esforçar. Se a vida eterna custou o sangue de Cristo, então você vai ter que ralar. Vai ter que renunciar a um monte de coisa, vai ter que fazer como os apóstolos e como todos os santos na história da igreja fizeram. Desprezaram a própria vida por causa de algo superior, por causa de algo muito maior. São Paulo era tão radical que ele chegou a dizer: esta minha vida, por causa da vida que Jesus tem para me dar, eu considero como lixo, não vale nada. Ele se esforçava para entrar no céu. Mas às vezes a gente acha que dá para fazer as duas coisas. Põe o pé numa canoa, o outro pé em outra. Acende uma vela para Deus e acende uma vela para o diabo. Entra na fila da comunhão tranquilamente, depois de ter aprontado todas na noite anterior. Entra na fila da comunhão para comungar, sendo que é amigado, que não foi casado na igreja, não está casado na igreja, que já está separado, que já tem namorada, dorme com a namorada todos os dias, que entra na fila da comunhão. Saiu de casa, acabou de xingar o pai, a mãe, jurou de dar um murro na cara da mãe, mas chega na igreja, reza uma Ave Mariazinha, entra na fila da comunhão tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Tem certeza que você está lutando pelas coisas do céu? É o que diz Jesus. Aí eles perguntam:
Mas, Senhor, o que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo: você quer fazer as obras de Deus? Acredita em mim, confie em mim, acredite nas coisas que eu te disse, vejam os passos que eu fiz, caminhe nos caminhos onde eu andei, seja como eu. É assim que Jesus está dizendo. Aquela história maravilhosa de São Francisco de Assis, quando São Francisco morreu, que levaram Francisco até o convento das Irmãs Clarissas, Santa Clara de Assis, lá no topo da montanha, na cidadezinha de Assis, no convento de São Damião. Ela olhou para o pobre Francisco morto diante dela e disse: Francisco era tão parecido com Cristo que nós não sabíamos mais quem era Cristo e quem era Francisco. Infelizmente, para muitos de nós católicos, a gente olha para muitas pessoas de igreja e diz assim: ela é tão parecida com o mundo que a gente não sabe mais quem é o mundo e quem é ela. Mas não tem nada de Cristo. E como é que vai querer entrar no céu assim?